Santos derrotado no clássico para o São Paulo, 2-1. Gol do Santos foi marcado por Tiquinho Soares de pênalti e tivemos um primeiro tempo horroroso do Santos, muito ruim, principalmente de forma defensiva, e um segundo tempo onde o Santos melhorou, mas não conseguiu aproveitar algumas chances criadas para conseguir empatar com o São Paulo. São Paulo que inclusive não tinha vencido ainda no Campeonato Brasileiro. O Santos perdeu também essa oportunidade, né, de pelo menos se igualar na partida contra o seu rival. E vamos também discutir aqui nesse vídeo sobre a questão de César Sampaio. É inevitável a gente não falar sobre essa questão do treinador, se efetiva, não efetiva, sobre o Santos ter um novo comandante, né, ir ao mercado para que isso aconteça. Mas vamos por partes, vamos começar falando sobre o primeiro tempo do Santos. Em comparação ao jogo contra o Atlético Mineiro, a única mudança foi a entrada do Roleiser no lugar do Neymar. De resto, o mesmo time, só que o mesmo time no papel, porque em campo, em termos de comportamento dos jogadores, não tivemos isso. Se contra o Atlético Mineiro eu elogiei vários jogadores do Santos e apenas fiz algumas críticas a Guilherme e também a Léo Godoy, hoje foi o contrário. Hoje, pouquíssimos jogadores do Santos se salvam. Roleiser, para mim, foi o principal nome do Santos, por exemplo. Mas, de forma negativa, vários. Principalmente do setor defensivo. O Santos toma gols do São Paulo na primeira etapa de uma zaga que parecia uma peneira. O São Paulo, quando jogava em transição, era um desespero para a gente que estava assistindo. Porque dava a impressão que o São Paulo poderia marcar o terceiro, o quarto gol. Era um Santos que não conseguia neutralizar o time do São Paulo, principalmente quando eles jogavam em velocidade. Então foi um Santos que estava muito vulnerável, tomou dois gols de uma desatenção defensiva de forma coletiva. O primeiro gol, né, marcado pelo Ferreirinha, começa de uma jogada que o João Schmidt erra o passe, e aí, como ele estava mais perto da lateral, tem um buraco no meio-campo do Santos, só que ao invés do João Schmidt perder a bola e tentar fazer uma recomposição rápida para, sei lá, fazer uma falta, ocupar espaço, marcar melhor, não, simplesmente vai com toda a calma do mundo, não consegue, né, pegar o Ferreirinha. E aí, quando o Ferreirinha abre, né, pro lateral, ponto, enfim, do São Paulo, e ele recebe a bola, ele passa como ele quer pela zaga do Santos também. Zé Ivaldo muito mal nesse lance, Léo Godoy, enfim, uma bobeada completa da zaga santista. O São Paulo abre o placar. Depois, no segundo lance, novamente também uma jogada de velocidade, e o João Schmidt e o Escobar até estão ali, né, marcando o jogador do São Paulo que está conduzindo a bola, só que o Escobar corre, vai correndo para trás, o João Schmidt vai dando um trotezinho, o Zé Ivaldo também nem percebe o jogador do São Paulo entrando na área para finalizar, enfim, uma falha geral, novamente, do setor defensivo do Santos. E aí, o Santos marca o seu gol com o Tiquinho, depois de um pênalti, e aí até fazer um parênteses aqui, eu vi muita gente reclamando, né, do São Paulo reclamando do pênalti, só que pelo menos o árbitro teve critério, porque anterior ao pênalti marcado, inclusive o próprio Tiquinho Soares, né, uma bola bate no rosto do Tiquinho e depois acaba pegando no braço dele, foi falta próxima à área, inclusive. Ninguém reclamou. Aí depois, passou alguns minutos, pênalti, que também o Léo Godoy cabeceia a bola, bate no braço do jogador de São Paulo, pênalti. Então, pelo menos, eu acho que seguiu o critério. Eu acho discutível, né, dar pênalti, dar falta nesses lances, mas pelo menos teve critério o árbitro. Seguiu a coerência dele, né, da forma que ele fez essa leitura desses dois lances. E aí o Santos faz esse gol com o Tiquinho, o Santos volta para o segundo tempo sem nenhuma substituição, e também acredito que dois fatores para o Santos ter demorado a reagir na partida. Aliás, não ter vencido ou até mesmo não ter empatado o jogo. Primeiro que o Santos vai muito mal no primeiro tempo, isso destrói o jogo do Santos em si. E segundo também porque o César Sampaio demora 10 anos para fazer alguma substituição. Estava fazendo a transmissão, né, no canal, e eu falei, olha, voltaria já com algumas substituições. Para mim, o João Schmidt não dá, colocaria o Tomás Rincon para tentar dar uma força física, é um cara que chega mais junto também, que tem esse espírito que precisa ter num clássico, não pode chegar com o pé mole. E o João Schmidt, meu Deus do céu, o que ele está fazendo nos últimos jogos? Não é só nesse jogo contra o São Paulo, tá? Mas
a maioria dos jogos, a média de jogos do João Schmidt são atuações abaixo. Não justifica ele ser esse titular, basicamente intocável do time do Santos. Com caixinha, sem caixinha, com César Sampaio, sem César Sampaio. Então teria voltado com o Tomás Rincon para pelo menos dar essa segurança maior na frente da zaga do time do Santos. Guilherme também muito mal, e é um cemitério de jogadas, porque o Roleiser, como eu disse, para mim foi um dos melhores em campo, se não o melhor em campo do lado do Santos. Ele criava jogadas, caía no pé do Guilherme e não acontecia absolutamente nada. Errava. Cara a cara com o goleiro, finalizava para fora. Tiquinho também fez o gol, mas também perdeu gols que não dá para você perder num clássico. Clássico, jogo de mata-mata, você não pode, nas oportunidades que você tem, de frente para o goleiro, perder. Ah, Nájila, mas acontece. Acontece, mas não pode. Não pode. O Santos que até criou, só que não conseguia finalizar com êxito. E aí, a primeira mudança do César Sampaio, até notei o minuto, foi aos 30 minutos, que entra o Pituca, o Veron e o Sherman, sai Bom Tempo, Barrial e Léo Godoy. Depois ele mudou aos 40, que ele coloca o Tassiano no lugar do João Schmidt, ufa, e aos 45 ele tira o Guilherme, ufa, para colocar o David Washington. E uma coisa que eu falava durante a transmissão, se eu não me engano também citei no pré-jogo, é que é um São Paulo que tem uma questão deficitária no jogo aéreo defensivo. Então tomam muitos gols de bola parada, cruzamento, enfim. E o Santos não se aproveitou disso no primeiro tempo e também boa parte do segundo. Aliás, o Santos começa a aproveitar disso quando o Tassiano entra. Quando o Tassiano entra. Só que aí já tinha perdido muito tempo. E aí coloca David Washington também, para você ter Tiquinho, David e Tassiano dentro da área. Mas aí você coloca o David Washington aos 45, você coloca o Tassiano aos 40. E aí você até, na base da pressão, na base da empurrância que a gente fala, tenta incomodar o São Paulo exatamente no jogo aéreo. Mas aí a vaca já tinha ido pro brejo, né? Então acho que foi um Santos que se perdeu por conta do primeiro tempo muito fraco, muito fraco. E no segundo tempo não teve pontaria, demorou também para fazer as mexidas. Então é um Santos que perdeu a oportunidade de ganhar de um São Paulo que estava com uma equipe mista. Os principais jogadores do São Paulo também se ausentaram. Colocou vários jogadores mais jovens também para jogar. O Santos, sim, com desfalques importantes, sem Neymar, sem Soteldo, mas mais uma vez eu tenho o sentimento de que se o Santos tivesse um pouco mais vontade de jogar, o resultado poderia ser diferente. Se não tivesse certas insistências, o resultado poderia ser diferente. É o mesmo sentimento que a gente tem nos últimos jogos que o Santos não conseguiu vencer, que dava para ter um comportamento diferente. O Santos é um time perfeito? Não, não é um time perfeito. Tem muitos problemas. Só que é um time que dá para você explorar melhor, principalmente do meio para frente. Só que são tomadas de decisões equivocadas que prejudicam esse time, né? E aí, como eu falaríamos aqui, a questão do novo treinador. E não é por conta de não ter vencido São Paulo, não. Mas eu acho que precisa de um técnico com experiência para conseguir extrair o máximo desses jogadores do Santos. Para ser um Santos competitivo nesse campeonato brasileiro. E não um Santos que vai ficar brigando para não entrar em zona de rebaixamento. Mas sim um Santos que vai brigar na primeira parte da tabela. Que o Santos pegue essa semana livre que vai ter, até o jogo contra o Bragantino na Vila Belmiro, para definir quem que vai ser o seu novo treinador. E que seja um técnico de qualidade também. Eu venho sempre brincando, né? Ter uma calma. Nesse momento eu acho que não é o melhor a se fazer. Calma no sentido de, não, vamos esperar o Red Bull Bragantino, vamos esperar o jogo contra o CRB, vamos esperar o... Não. Tem que ter uma pressa, só que é uma pressa com responsabilidade. Isso que o CEO do Santos vai em entrevista falando que não vamos ter pressa para definir o novo treinador, tem que ter pressa. Tem que ter pressa. Pressa com responsabilidade.
E por que responsabilidade? Porque não é pra você contratar o primeiro treinador que você encontrar na rua. Não. Responsabilidade. Mas tem que ter pressa para definir isso. Passou da hora do Santos ter um treinador que consiga extrair o máximo desses jogadores. Porque daqui a pouco vai ter o Soteldo, daqui a pouco vai ter o Neymar. E ao que tudo indica, várias apurações dando conta de que o Neymar deve renovar com o Santos. Então, quando você tiver Neymar, quando você tiver Soteldo, o mínimo que eu espero é um Santos mais organizado. Para que esses jogadores possam entrar nesse time e desempenhar um bom futebol. E não que seja um Santos que vai ficar dependendo de ter Soteldo, dependendo de ter Neymar, dependendo de ter Zé Rafael, que agora vai começar a treinar no campo, que foi liberado pelo DM do Santos, excelente notícia. Mas a gente vai ficar esperando a galera que tá do lado de fora para ver se o Santos resolve jogar bola? Não. Essa galera que tá aí tem como desempenhar um futebol melhor. Tem times que tem jogadores, pelo menos no papel, mais inferiores, que estão jogando mais que o Santos. Então também é a culpa do treinador, ou o êxito do treinador quando o Santos vai bem. Só que esse jogo contra o São Paulo, a postura do Santos foi uma postura de um time que não encarou o jogo como deveria ter encarado. Um time completamente vulnerável defensivamente e que tem jogadores que precisam sentar no banco de reservas. O Guilherme precisa conhecer o banco de reservas no Santos. O João Schmidt precisa conhecer o banco de reservas. Ah, Nájila, mas quem que vai entrar no lugar do João Schmidt? Testa o Pituca de primeiro volante. Testa novamente o Rincon no time. Não sei. Mas alguma coisa tem que fazer. Não dá só pra gente chegar aqui e falar, ah, tá ruim. Queremos ação, né? Até vou fazer um paralelo aqui. A entrevista do nosso querido CEO fez uma coletiva, elencou os problemas, mas cadê a solução? É a mesma coisa. O time do Santos é a mesma coisa. Não adianta elencar os problemas do Santos. Ah, porque o Santos defensivamente, ah, porque o Santos ofensivamente. Tá, qual que é a solução? Qual que é a solução? A função de um CEO, a função de um treinador é entender os problemas, legal, só que executar. Ah, mas é um interino. Hoje ele foi o treinador do Santos. Da mesma forma que elogiei contra o Atlético Mineiro, hoje ele é treinador do Santos. Então, se foi derrotado, demorou nas substituições, bancou por muito tempo jogadores que estão jogando mal, vai ser cobrado. Você está no Santos. Santos é isso, Santos é pressão. O Santos ele tem a capacidade de exaltar o cara, se ele é campeão, se ele faz uma baita de uma campanha, como também o cara tem que ser responsabilizado em momentos negativos. Prazer Santos Futebol Clube. Time grande tem pressão. Isso serve para presidente, para CEO, para jogador, para técnico, para todo mundo. Então, espero que o Santos melhore a sua postura em todos os sentidos, dentro e fora de campo. Fora de campo no sentido de vamos definir um treinador que vai ajudar o Santos. É força-tarefa, é todo mundo focado para fechar com esse treinador. É isso. É isso. É Marcelo Teixeira, é CEO, se quer chamar assessor, se quer chamar filho de presidente, se quer chamar, não sei, mas força-tarefa para definir um treinador que vai ter capacidade de potencializar esse time do Santos. Não é um time horroroso, tem bons jogadores, mas, infelizmente, certas insistências estão afundando o Santos Futebol Clube. Treino também ajuda, tá? Treino também ajuda. Posicionamento também ajuda. E a gente precisa de um profissional que vai conseguir potencializar o que é bom e neutralizar o que é ruim. Porque não tem time perfeito. Não tem time perfeito. Todos os times têm coisas boas e coisas ruins. Cabe o treinador exaltar aquilo que é bom e deixar um pouquinho de lado aquilo que é ruim, para que a gente não fale tanto. E por que a gente não fala tanto? Porque não fica tão evidente. Então, é isso. Espero que o nosso próximo vídeo aqui, neste canal, seja um vídeo para falar, olha, o Santos encaminhou não, né? Porque o Santos encaminha e depois desencaminha. Porque o Santos contratou o fulano de tal. E que o fulano de tal seja um baita de um técnico que vá nos ajudar, tá bom?
é isso. Quero saber a sua opinião sobre esse clássico e também sobre a questão de treinador. Mantém César Sampaio, dá mais uma chance, vai atrás de outro técnico, enfim. Quero saber sua opinião aqui nos comentários. E deixa o seu like, se inscreve no canal, porque se o Santos tiver um novo treinador, a gente traz aqui para vocês. Grande abraço e até a próxima.